Fala galera! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse mini Jesus. Então segue nosso passo a passo que vai dar tudo certo. Vou começar mostrando o que a gente vai precisar para fazer, né? Nossos materiais. Nesse caso eu usei a linha Balloon Amigo da Pinguim nas cores branco, que é 002, para fazer a roupinha dele, na cor Nescafé 1785 para fazer o cabelo e a barba, a cor Tomate 314 para a gente fazer esse mantinho, e a cor 5208 Itaparica para fazer a pele dele. Se você tiver outra linha em casa ou já está acostumado a fazer com outro tipo de linha, fica à vontade, pode usar a linha que você quiser. Lembrando de usar sempre o tamanho de agulha de acordo com a linha que você vai usar. E se você também quiser usar outras cores, fique à vontade. Vamos precisar também da agulha de crochê 3.5, para quem estiver usando a Balloon Amigo. Vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, um marcador de ponto, alguns alfinetes com essa cabecinha mais maiorzinha, né? Pra gente poder prender no lugar certo. Uma tesoura, qualquer tesoura que você tiver. E nosso enchimento. Enchimento para bichinho de pelúcia mesmo, enchimento acrílico. Eu gosto de usar o enchimento que é antialérgico, mas aí fica a seu critério, se você quiser usar o normal. Qualquer enchimentinho desses de acrílico dá para usar. E por último, a gente também vai usar a linha Clea 1000 na cor preta. A gente vai usar ela para fazer os olhinhos, para fazer esse bordadinho do olhinho de Jesus. Nós vamos começar fazendo a cabeça e o corpo, pegando a nossa cor de pele. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu gosto de usar o anel mágico duplo, que eu vou dar 2 voltas no meu dedo. Aqui, ó, segura a linha, dei uma volta, dei 2 voltas, deixei ela aqui. Vou inserir a agulha no meio, puxar essa linha para dentro e fechar o anel mágico. Fechei o anel mágico. Fechei aqui o anel mágico, eu vou fazer mais uma correntinha para subir o ponto. Tirei do dedo. Aqui agora eu vou fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. A correntinha não conta, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz mais 5 pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico. Puxar essa linhazinha pra cá. Vou fechar pra gente criar o nosso círculozinho. Fecha bem apertadinho. Se vocês tiverem dúvida de como fazer o anel mágico, tanto duplo quanto simples, só procurar no YouTube, tem muitos vídeos mostrando passo a passo bem devagarzinho. Então agora eu vou trabalhar sem fechamento de carreira, então eu vou trabalhar seguindo aqui sempre em volta do anel mágico, tá bom? Vamos fazer um aumento em cada pontinho desses que a gente fez no anel mágico. Então, vão ser 2 pontos em cada um dos 5 pontos. Vou começar aqui no primeiro. Seria a agulha.
Fiz um, marquei meu primeiro ponto da carreira com o nosso marcador de ponto. Fiz mais um no mesmo ponto aqui de base, mais um ponto baixo. E aí eu vou fazendo assim, 2 em cada um, para eu ter 10 pontos nessa segunda carreira. Aqui, ó, enquanto eu fui fazendo os pontos, eu já vou arrematando aqui esse fio do nosso anel mágico. Cheguei aqui no final da segunda carreira com 10 pontos. Vamos para a nossa terceira carreira. Aqui na terceira carreira a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, a gente vai fazer isso ao longo de toda essa carreira, ao longo de todos os 10 pontos que a gente fez. Primeiro ponto, marco com o nosso marcador de pontos para saber onde a gente começou. Então, um ponto baixo no primeiro ponto, no segundo ponto a gente vai fazer um aumento. São 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou continuando ao longo de todo o círculozinho. Então, um ponto baixo, um aumento. Ser 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui eu terminei de arrematar o nosso fio, deixo ele para trás aqui, continua fazendo. Terminamos aqui a terceira carreira com 15 pontos. Vamos começar a nossa quarta carreira e dessa vez a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Então a gente vai seguir assim ao longo de toda essa voltinha, toda a carreira. Então, um ponto baixo, marca com o nosso marcador, um aumento, um ponto baixo no próximo ponto. Assim a gente vai fazendo. Nosso último ponto aqui da quarta carreira. Nós fechamos nossa quarta carreira com 20 pontos. Vamos começar a quinta carreira. A gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento ao longo de tudo. Então, de novo, primeiro ponto baixo, coloco o nosso marcador. Segundo ponto baixo, terceiro, e a gente faz um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Certo? E assim a gente repete até o final.
Terminamos aqui nossa quinta carreira com 25 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer as próximas 3 carreiras, a carreira 6, 7 e 8, a gente vai fazer só repetindo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, a gente vai fazer 25 pontos em cada carreira durante 3 carreiras. Sempre marcando o primeiro ponto. E agora a gente vai seguir por 3 carreiras, fazendo um ponto em cada um dos pontos da carreira anterior. Nosso último ponto na nossa 8ª carreira. Então, recapitulando aqui rapidinho, a gente fez 5 pontos baixos no anel mágico, 5 aumentos na 2ª carreira, 1 ponto baixo e um aumento na 3ª, 1 ponto baixo, um aumento e 1 ponto baixo na 4ª, 3 pontos baixos e um aumento na 5ª, e a gente fez 1 ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, nos próximos, as outras 3 carreiras. Então, estamos com 8 carreiras. Nós vamos fazer agora a nossa última carreira da cor da pele, depois a gente vai trocar para o branco, começar a roupinha. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 12 diminuições e 1 ponto baixo. Então, a gente começa. Para diminuir, a gente pega a alcinha da frente do ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, laça aqui a linha e puxa para dentro. Laça a linha e fecha o ponto baixo. Então, essa é uma diminuição. A gente está fechando 2 pontos em um só. Então, a alcinha da frente do primeiro com a alcinha da frente do segundo, laçou, puxou, 2 diminuições. Não esquece de botar o nosso marcador de ponto. Então, mais uma vez, aqui são as 2 alcinhas do ponto, certo? A gente vai pegar essa alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do segundo ponto e puxa por dentro a linha e fecha. Então, 3 diminuições. E assim a gente vai fazer 12 diminuições. 4. 5.
e 12. 12 diminuições, sobrou um ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui a gente fechou a nossa cabeça. Agora a gente vai trocar a cor pro branco. É a troca de cor. Eu faço assim. A gente puxa, né, essa alcinha bem do último ponto que a gente fez. Vai inserir a agulha nas duas laçadas aqui. Um pouquinho apertadinho, não tem problema. Assim mesmo. A gente vai pegar a próxima cor, que é o branco. A gente vai fazer nossa roupinha agora. Ó, eu dobrei ela. Só dobrei assim, ó, pra fazer essa alcinha. Poder pegar a alcinha com a agulha, ok? E puxa por dentro. Puxei por dentro. Vou pegar a cor de pele e vou puxar para desfazer essa alcinha grande que tá lá fora. Vou pegar a cor de pele e a pontinha da linha branca. Vou cortar aqui a linha cor de pele, que a gente finalizou com ela. E vou amarrar as duas juntas, para não ter perigo de desfazer. Vou fazer um nozinho aqui. Pronto. Certinho, fiz a troca de linha. Esse pedacinho aqui a gente joga para dentro, vai ficar escondidinho, não tem problema. Agora, na nossa roupinha no branco, a gente vai começar fazendo um ponto baixo e um aumento. Então, primeiro é um ponto baixo. Aqui no caso, como a cor da linha é diferente, eu não preciso usar o marcador. Vou colocar aqui só de precaução. Quem tiver mais dificuldade, é sempre bom botar o marcador. Então, vou fazer aqui no próximo um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento até o final. No final aqui vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar para vocês. Cheguei aqui no final e sobrou um pontinho, e é onde eu vou fazer um ponto baixo. E vou ter 19 pontos nessa primeira carreira da cor branca. Bom, então eu fiz um ponto baixo e um aumento até o final, onde eu fiz o último aumento, e sobrou um pontinho, eu fiz mais um ponto baixo. Tirar aqui meu marcador e a gente vai começar a nossa próxima carreira com 5 pontos baixos. Marca aqui o primeiro, então 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 aumentos agora. Então, um aumento.
2 aumentos. Vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais 2 aumentos. 1 aumento. E 2 aumentos. Tá vendo aqui? Foram 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora eu vou terminar essa carreira fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras de pontos baixos, só pontos baixos ao longo de tudo. Um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Então, cada uma dessas carreiras vão ter 23 pontos baixos. Vou fazer 3 carreiras. 3 carreiras, ok? Chegamos ao final da nossa terceira carreira de pontos baixos. Então, aqui, vamos recapitular nossas carreiras de branco, da cor branca, né? Então, nessa primeira a gente fez um ponto baixo e um aumento, e no final um ponto baixo. Aqui a gente fez 5 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos. E nas próximas 3, a gente fez um ponto baixo em cada ponto de base. Totalizando 23 pontos. Nós temos 23 pontos agora aqui nessa nossa última carreira. Agora, nós vamos nessa próxima carreira fazer de novo mais... Não, volta. Agora, nessa nossa última carreira, a gente vai trabalhar pegando somente essa alcinha de trás. Vou mostrar para vocês.
essa alcinha aqui do ponto, tá vendo? Nós temos aqui o ponto, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Então, todo ponto tem essas duas alcinhas. A gente normalmente trabalha assim, né? Aqui, a gente vai trabalhar só com essa alcinha de trás, tá bom? Então, vamos trabalhar agora em todas as alcinhas de trás, ok? Então, vamos fazer 5 pontos baixos, lembrando de pegar aqui essa alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, alcinha de trás, 5. Vamos fazer 2 diminuições, ainda pegando só na alcinha de trás. Então, pega a alcinha de trás do primeiro ponto, a alcinha de trás do segundo ponto, laça aqui a agulha e a gente vai passar pelas duas alcinhas. Laça de novo a agulha e fecha o ponto. Ok? Uma diminuição, de novo, alcinha de trás, alcinha de trás do próximo ponto, laçou, passou por um, laçou pela outra, laçou de novo, fechou a segunda diminuição. Agora a gente vai fazer mais 4 pontos baixos, sempre pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. Agora de novo mais 2 diminuições. Alcinha de trás do ponto, alcinha de trás desse ponto seguinte, laçou aqui, laçou pelas duas, laçou, fechou, diminuição. Mais uma vez. Duas diminuições. E a gente vai fechar aqui com mais 6 pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu esqueci de marcar o primeiro ponto, mas é esse daqui mesmo. Como é que eu sei? Porque não sei se vocês vão conseguir ver direito aí no vídeo, mas olha como é que fica diferente. Fica uma linhazinha aqui, quando a gente pega só a laçadinha de trás. Então eu sei que esse daqui foi o primeiro ponto. Na dúvida é sempre bom marcar, ok? Perfeito. Agora eu vou começar a encher o nosso bonequinho. Abri aqui, ó, puxei bem essa laçada pra gente não perder esse ponto. Eu vou começar a encher. Olha como é que ele já tá ficando. Olha que bonitinho. Vamos encher, começar a encher ele. Pegar aqui o nosso enchimento. Quanto mais enchimento você colocar, mais durinho ele vai ficar. Quanto menos, mais molinho. Então é bom a gente sempre ter um meio termo aí, para ele ficar estruturadinho, mas também não ficar duro igual pedra, né? Como já deu a formatinha dele aqui, ó. Nós vamos fazer agora
9 diminuições e um ponto baixo. Aqui a gente vai voltar. Nove diminuições e nosso 10º ponto é um ponto baixo normal, pegando aqui as 2 laçadinhas. Aqui para fechar, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo no nosso próximo ponto. Então, coloca aqui a agulha, puxou pela laçadinha, faz uma correntinha e cortamos nosso fio. Vamos deixar um pouquinho para a gente poder fazer um arremate aqui embaixo, tá? Puxa todo o fio para lá. Aqui eu vou dar um nozinho. Se você quiser, você pode só terminar de puxar tudo, que ele já fecha, mas eu gosto de dar mais um nozinho aqui por segurança. A gente põe, ó, ele tá assim, né? Esse é o nosso ponto. Pegar essa partezinha de cá, vai colocar a agulha e vai puxar a partezinha solta do fio para dentro de tudo. E aí a gente finaliza. Aqui a gente viu que ficou um buraquinho, né? Não vamos deixar esse buraquinho, não. A gente vai fechar ele agora usando a nossa agulha de tapeceiro, ok? Vamos pegar esse comprimento de linha que a gente deixou. Vamos colocar na nossa agulha aqui. Certinho? E para fechar esse buraquinho, a gente vai passar a agulha na alcinha de fora do ponto, igual a gente faz a diminuição. Então, de baixo para cima a gente passa a agulha. Não precisa puxar tudo de uma vez agora, a gente vai só passar a linha por dentro de cada um dos pontos. Então, são 10 pontos, tem que passar dentro dos 10 pontos. Aqui o último. Passa dentro de todos, tá? Agora a gente puxa. Na hora que a gente puxar, ó, ele vai fechar tudinho. E vai ficar parecendo um ponto normal. Tá vendo? Ficou bem fechadinho. E aí esse fundinho fica parecendo o nosso iniciozinho. Aqui a gente vai fazer um arremate diferente para o nosso bonequinho poder ficar em pé sozinho. Igual o nosso Jesusinho aqui, ó, ele fica em pé sozinho. Então, para ele ficar em pé sozinho, a gente precisa deixar essa parte de baixo mais fundinha, para ele poder ter essa estabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Fechamos aqui nosso buraquinho. Eu vou passar aqui pelo ponto, só pra gente
dar um arremate na linha. Então, passei, entrei aqui de volta, só para não soltar de jeito nenhum, ok? E aí eu vou enfiar a agulha de volta aqui para dentro do nosso bonequinho. Por dentro, aqui ó, tá vendo? Vou fazer um nozinho. Vou fazer isso 2 vezes. Vou fazer de novo, enfiando aqui, do mesmo jeito que eu fiz o primeiro. Nossa argolinha, passo a agulha por dentro e fecho o nozinho. Ah, ficou meio feio? Não se preocupa, isso daqui tudo vai tampar com o cabelo, tá bom? Fechei aqui, vou esconder essa linha para dentro do nosso bonequinho. Então, enfio, tiro a agulha no lugar mais longe assim. Pronto, sumiu aqui a pontinha. Tirei minha agulha e aí eu corto essa sobrinha de linha aqui, bem rentezinha, tá? Pronto. E aí ela sumiu para dentro do nosso bonequinho. Já tá aparecendo, né, um bonequinho. Então agora nós vamos fazer os bracinhos. Lembrando sempre que são 2 bracinhos, a gente tem que fazer 2 vezes igual. 2 bracinhos são iguaizinhos. Vamos começar de novo com o nosso anel mágico, igual a gente fez na cabeça. Então, segura aqui uma pontinha, rola uma vez, enrola 2 vezes no dedo, segura aqui, inseriu a agulha, puxou dentro, passou a agulha de novo, puxou, fechou o anel mágico, ok? Então, agora a gente vai fazer mais uma corrente, passou a agulha, uma corrente, próximo de subir, tira aqui do dedo, tá nosso anel mágico já com uma corrente, e aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Fechou aqui para a gente fazer o fechamento do nosso anel mágico. Puxar essa pontinha para trás. Puxa um pouquinho. Fecha aqui a primeira argola. Bem fechadinho. E fecha essa outra. Dá a nossa ajeitadinha. E vamos trabalhar igual a gente fez com a cabeça e o corpinho, sem fechar a carreira, trabalhar de forma circular.
ok? Essa é a parte da mãozinha, que vai ser na cor de pele. Agora, a gente já vai fazer a parte da manga da roupinha do nosso Jesus. Então, aqui a gente já vai trocar pro branco. Então, puxa aqui, igual a gente fez a outra troca. Puxa aqui tudo. Enfia a agulha nas duas. Laçadinha aqui. Pode ajudar com a unha, com o dedo. Que é meio apertado mesmo. Pegou a linha branca. Fez aqui, ó. Deu a dobradinha. Ó. Deu a dobradinha na nossa linha. Não precisa ser muito. Laçou aqui na agulha. Passou por dentro. A gente passou por dentro, a gente puxa a linha cor de pele para desfazer esse laço grandão ali em cima. Ok? Desfez, a gente vem aqui para trás. Pega a parte da linha que está indo pro novelo, da cor de pele, junto com a nossa linha branca. Aqui. Vamos cortar. E com esses dois eu vou dar um nozinho. Agora a gente continua com a linha branca. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. Isso é, um ponto baixo em cada um dos pontos que a gente fez aqui no nosso anel mágico. Então, eu vou inserir aqui a agulha no primeiro ponto. Eu vou inserir aqui a agulha no primeiro ponto. Laça, traz o fio, laça. Primeiro ponto. Eu vou fazer 2 carreiras assim, de 5 pontos baixos. Cuidado para pegar sempre as 2 laçadinhas do ponto, tá? Você viu que ficou meio assim para dentro? Só que a gente quer que fique o outro lado para fora, né? Então, ó, vou alargar um pouco aqui nosso ponto pra gente não perder. E vou desvirar. Pode desvirar assim, ó. Vira tudo, porque esse daqui é o lado certo do nosso ponto. O outro é o lado avesso. Vou desvirar tudinho. Colocar a agulha de novo aqui. Essa agulha de crochê. Volta tudo. Eu vou voltar a fazer a nossa terceira carreira. Ou a nossa segunda carreira da cor branca. E vou fazer de novo a mesma coisa, 5 pontos baixos. Então, pego o primeiro ponto. E nós temos o nosso primeiro bracinho. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto.
Enfia a agulha, puxa e passa por tudo. Faz uma correntinha para arrematar. E a gente vai cortar deixando um pedacinho também, porque a gente vai costurar esse bracinho no nosso corpo, ok? Então, deixa um pedacinho de linha aí, bastante pra gente costurar e corta. Puxa tudo, puxou. Olha como é que fica o meu ponto. Eu vou fazer o nozinho bem aqui. Só trouxe um nozinho de arremate. Aqui. Esse é o nosso primeiro bracinho. Vamos fazer o segundo igualzinho a esse. Isso é a mesma coisa, ok? Ok, temos nossos 2 bracinhos. A gente vai fazer agora o mantinho aqui do nosso Jesus em vermelho. Bem simplesinho, a gente vai começar com o nó corrediço. Tá? A gente faz aqui um formatinho de E. E uma linha por cima da outra, né? Dobra para trás. E a gente vai puxar essa linhazinha por dentro dessa bolinha. Só que sem deixar escapar aqui, ó. Um nó corrediço. Ajusta ele, puxando assim na agulha. Não precisa ser muito apertado, tá, gente? Deixa sempre um espacinho aqui. E a gente vai fazer 23 correntinhas. Bom, então começando aqui. Laçou a agulha, passou por dentro, uma correntinha. Laçou, passou por dentro, laçou, passou por dentro, 23 vezes, ok? Lembre sempre de fazer as correntinhas bem folgadinhas, não faz ela muito apertada, tá? A gente nunca faz correntinha apertada. Pode. Mas quando a gente usa essa aqui de trás, ela dá um aspecto mais bonitinho, fica mais... Vai deixar o nosso mantinho com essa textura mais bonitinha, ok? Então, a gente vai voltar, só para deixar ele mais grossinho, a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada um das 23 correntes que a gente fez. Então, cuidado para não
perder essa primeira laçadinha aqui, que ela às vezes fica bem pequenininha, se você puxar muito. Então, tá. Insere a agulha aqui. Puxa e puxa de novo. Lembrando de fazer bem folgadinho. Então, passou, puxou folgadinho aqui. Se a gente fizer muito apertado, vai repuxar e vai ficar feio. Então, a gente faz bem folgadinho, pegando sempre essa laçadinha de trás e fazendo todos os pontos. Nós temos o nosso cimentinho. Viu como ele ficou mais encorpadinho? Bem bonitinho, encorpadinho. Vamos fazer uma última correntinha aqui. Ó. E deixar uma pontinha de fio pra gente costurar depois. E corta. Cortou, a gente faz o nosso arremate aqui, dá o nosso nozinho, para não ter perigo de escapar. E deixamos aqui junto com as nossas outras peças. Agora nós vamos fazer o cabelo do nosso Jesusinho, fazer todo o cabelinho dele, ok? Vem comigo então. Para o cabelo, nós também vamos começar com o nosso anel mágico. E vamos fazer 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 1. Aqui, vamos fechar nosso anel. Sempre bem apertadinho. Aqui a nossa ajeitadinha. E aqui vamos fazer um aumento em cada pontinho desse, cada um dos 5 pontos. Fazer um aumento. Insiro aqui minha agulha no primeiro ponto. Volta. Insiro aqui minha agulha no nosso primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas. E aqui eu já vou pegar essa partezinha de trás da anel mágico e já vou arrematando aqui no meio dos meus outros pontos. Aqui. Já coloca o nosso marcador de ponto. É um aumento, né? Então, vamos fazer 2 em cada um dos pontos. 2, aumento. 2 aumentos. 3 aumentos.
vamos ter 10 pontos nessa nossa segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aqui já deixa a nossa pontinha para lá. Um ponto baixo e um aumento. Agora que nós fizemos nossas 3 primeiras carreiras, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho diferente do que a gente tem feito até agora. A gente vai trabalhar com as correntinhas e voltando nas correntinhas, parecido com o que a gente fez no manto. Então, desse ponto aqui que eu terminei nossa terceira carreira, eu já vou fazer 6 correntinhas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando de nunca fazer a correntinha super apertada. Fazer ela sempre mais larguinha. E aqui eu vou voltar nessas laçadinhas de trás, igual a gente fez lá no manto. Sempre pegando aqui nessas laçadinhas aqui de trás. Aqui. Aqui. Sempre nessas laçadinhas, a gente vai voltar fazendo os nossos pontos, ok? Então, fiz as 6 correntes e agora eu vou fazer nesse primeiro laçadinho aqui, que às vezes fica um pouquinho escondido, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, pego aqui, laço, puxo e puxo de novo. Por tudo. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos, um em cada uma dessas laçadinhas que sobraram. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Fiz a primeira mechinha do cabelo do nosso Jesusinho. Vai ser a franjinha dele. Para finalizar essa mecha, eu vou no ponto daquela carreirinha anterior nossa, do nosso círculo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco bem aqui, bem nesse pontinho, que seria o primeiro ponto da carreira anterior, e faço um ponto baixíssimo, ok? Logo a partir dele, eu vou fazer minhas correntinhas de novo para fazer minha próxima mecha. Então, eu vou fazer 7 correntinhas, 2, 3, 5, 6, 7. 7 correntinhas. E dessa vez, eu não vou começar nesse primeiro ponto. Eu vou pular ele e vou começar nesse segundo. E vou fazer 6 pontos baixos, um em cada um dos pontos da correntinha.
começando no segundo ponto, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, vou voltar aqui no próximo ponto da carreira anterior, um ponto baixíssimo. E faço de novo minhas correntinhas, vou fazer igual a essa daqui, então 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou sempre nas laçadinhas de trás. Eu vou pular o primeiro ponto, a partir do segundo vou fazer 6 pontos baixos, um em cada corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo ponto da carreira anterior, ponto baixíssimo. Aqui. Agora, nas próximas 9 mechas, eu vou fazer 8 correntinhas, 7 pontos baixos, do jeito que a gente tá fazendo essas outras aqui, ok? Vou mostrar para vocês. Então, 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes. Ficou aqui atrás, pulo o primeiro ponto e um ponto baixo em cada um das outras correntes. Totalizando 7 pontos baixos. 7 pontos baixos. O ponto seguinte da carreira anterior, um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer igual a esse daqui, 8 correntes, 7 pontos baixos, a partir da segunda corrente. Vou fazer fechando sempre com um ponto baixíssimo. Vou fazer 9, um total de 9 mechinhas, como essa daqui. Então, já foi a primeira, vamos fazer mais 8, ok? Vamos lá.
Aqui nós fizemos a nossa primeira mechinha, que foi com 6 correntes. A segunda e a terceira, que foram com 7. E depois nós fizemos com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mechinhas. Agora, nós vamos fazer de novo igual a essas 3 mechinhas do lado de cá, para finalizarmos nosso cabelo. Finalizarmos o nosso cabelo. Então, essa próxima mecha nós vamos fazer com 7 correntinhas. E 6 pontos baixos, lembrando de pular esse primeiro ponto e começar no segundo. E finalizar com um ponto baixíssimo aqui na carreira anterior. Próxima mechinha igualzinha essa que a gente acabou de fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 6 pontos baixos. 1, e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Nossa última mechinha vai ser igual a essa primeira que a gente fez. Então, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pegando aqui com cuidado. Um baixíssimo. E depois 5 pontos baixos. 1, 2, 3. E para finalizar, nosso ponto baixíssimo na carreira anterior. Agora a gente faz mais uma corrente. E dessa vez a gente deixa um fio bem longo pra gente costurar isso aqui na cabecinha do Jesus. Corta. E puxa tudo. Faz aqui o nosso nozinho. E puxa com bastante força. Nem tanta força. Aqui, esse pedacinho de linha que a gente deixou pra fora, a gente vai dar uma cortadinha nela. Bem rentinho aqui, ó. Aqui, ó. Bem rentinho. Pra não ficar aparecendo, né? Perfeito. Esse é o nosso cabelinho. Vamos deixar aqui de lado. E agora nós vamos fazer a barba. Olha que barbinha gracinha do nosso Jesus. Ele tem até uma boquinha. Vamos começar a barba com o nosso nó corrediço. Então, recapitulando, faz o Ezinho, pode ser mais curtinho aqui. Ó. Faz um Ezinho. Aqui. A linha passando pela frente.
Aqui. Faz a nossa asinha. Passa por trás. E puxa essa linha de trás, segurando as duas pontas. Segura as duas pontas e puxa. Ajeita sem apertar muito. Ok? Fazer mais 3 pontos baixos no total, né? Mais 2. 1, 2, 3. Então, aqui a gente formou a boquinha do nosso Jesus. Então, a gente fez as 9 correntinhas. A partir da segunda, a gente fez 1, 2, 3 pontos baixos, 2 correntes, pulou 2 correntes na base e fez 1, 2, 3 pontos baixos, ok? Vamos fazer uma corrente para a gente poder subir o nosso trabalho e virar para o outro lado. Para continuar aqui, a gente está trabalhando aqui em carreiras de vai e vem. Vamos fazer uma diminuição. Nesse caso, como a gente está trabalhando em carreira de vai e vem, pontos baixos, ok? Fizemos aqui nossas 4 pontos baixos. Vamos fazer mais uma diminuição. Então, coloca aqui no próximo ponto, traz uma alcinha, coloca no próximo ponto, traz mais uma alcinha, opa, volta, coloca no ponto,
traz uma alcinha, coloca no próximo ponto, traz mais uma alcinha, vamos ficar com 3 alcinhas na agulha. Laça aqui nossa linha e puxa tudo de uma vez. Uma diminuição. Fazemos mais uma correntinha e vira de novo o trabalho. Continuamos do outro lado. Dessa vez nós vamos fazer nossa última carreira com 3 diminuições. Então, de novo. Puxa uma, puxa outra e tira tudo. Uma diminuição. Próximo ponto. Puxa uma alcinha, puxa no próximo ponto outra. Puxa tudo, 2 diminuições. A última agora. E 3 diminuições. Vamos fechar. Uma corrente. Deixa aqui um pedaço de fio para a gente costurar a nossa barba. E corta. Puxou tudo. Vamos fazer nosso nozinho aqui atrás. E tá fechado. Essa é a nossa barbinha já com o formatinho da boquinha do nosso Jesus. Agora que nós já temos todas as partes do nosso Jesus, nós vamos costurar tudo junto. Já fizemos tudo, então nós temos a cabecinha com o corpo, o cabelo, a barba, os bracinhos e o manto. Agora a gente vai juntar tudo para finalizar o nosso Jesus. Vamos começar colocando os bracinhos, ok? O bracinho a gente não precisa colocar enchimento, porque ele já é bem pequenininho. O que a gente vai fazer é com muito cuidado, você vai separar o fio que é da costura desses outros fiozinhos que foram sobrinhas lá de dentro. E a gente vai pegar essas sobrinhas e vai cortar esse excesso delas. Corta fora. E aí sobra um pouquinho, você pega um palitinho ou então a parte de trás da sua agulha mesmo, só para ajudar, uma caneta, alguma coisa que seja fininha, só para ajudar a colocar ele para dentro assim, essas rebarbinhas de linha. A gente joga para dentro. Cuidado para não cortar a linha que a gente vai usar para costurar, por favor. Essa linha aqui a gente não corta. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Essa é a minha linha de costura. E essa daqui são as rebarbinhas que sobraram. A gente vai cortar elas bem rentezinho. E se sobrou, a gente enfia pra dentro. Só pra esconder mesmo, dentro do bracinho. Ok? Vamos pegar a linha de costura, colocar na agulha. E antes da gente começar a costurar, a gente precisa entender onde vai o bracinho. Então, lembra essa marquinha de onde a gente costurou para fazer essa parte fundinha aqui, para ele ficar em pé? A gente vai deixar essa marquinha para trás dele. Então, essa parte aqui vai ficar lá atrás. E eu vou pegar o outro lado de onde está a marquinha. Que essa daqui vai ser a parte da frente do nosso Jesus, do nosso amigurumi. Eu vou colocar os braços bem na lateralzinha do corpo. Então, eu vou achar aqui onde é exatamente aqui a lateral, mais ou menos, não precisa ser tão exato. E vou usar os nossos alfinetes
para marcar esse lugar. Então, vou prender o bracinho aqui com o alfinete. Depois que eu prender, eu vou prender bem no primeiro aqui, a primeira carreira do branco que a gente fez. Eu vou prender ele, que é onde vai começar o bracinho, né? Não dá para prender onde é a cabeça, por favor. Aqui eu vou olhar. Gostei da posição dos bracinhos? Acho que ela tá bem certinha aqui na lateral. Beleza, eu vou começar a costurar. Não gostei? Vamos ajeitar. Tira aqui, coloca mais para trás ou mais para frente. Aqui a parte de trás, como é que fica. E aí vai ajeitando até você dizer, ok, tá na posição que eu quero. Tá uma posição legal. Tá na posição, a gente costura. Já botei aqui, né, a agulha na linha. Vou costurar bem nessa divisão aqui do branco com a cor da pele. Tirei aqui no alfinete para facilitar. E aqui eu vou só costurando. Para ele ficar bem presinho. Aqui. Aqui. Pronto. Tá bem presinho. Eu já costuro de forma a fechar esse buraquinho do braço, tá? Eu já vou costurando ele e fechando o buraquinho. Aqui eu vou só dar um nozinho para fechar essa, não deixar escapar, né, essa linha. Igual o nozinho que a gente fez ali atrás da cabecinha. Fiz 2 nozinhos aqui. Vou inserir a agulha por dentro, aqui nosso bonequinho, e sair lá longe do outro lado, para sumir com essa ponta. Pedacinhos. Aqui. Aqui eu posso usar essa pontinha que ficou já para
dá um nozinho aqui, ó. A gente fecha essa linha para não sumir. E aqui, para ele não escapar do ombro, a gente vai costurar ele aqui para dentro, ó. Coloca ele no ombro e dá uma costuradinha, só para ele não escapar. Ó. Aqui, onde a gente botou o outro alfinete, embaixo do bracinho. Quando for costurar, não puxa demais a linha, senão ele vai ficar todo enrugado, todo repuxado. Então aqui de novo eu vou colocar assim por trás, que eu não quero que fique aparente demais. E vou colocar de novo aqui por dentro do corpinho, até esse outro lado. Pronto. Tira aqui. Vou vir aqui por trás de novo. Vou fazer a mesma coisa com essa outra pontinha. Enfiar a agulha de novo aqui, ó, no mesmo buraquinho. Vou colocar essa linha na agulha, vou jogar ela lá pra dentro. Assim a gente some com essas rebarbinhas que ficam.
Lá. Pronto. Foi lá pra dentro. E só cortar esse excesso de linha aqui. E se ficar um pouquinho aqui pra fora na cabeça, não tem problema, porque a gente vai botar o cabelo e vai cobrir tudo. Bom, nosso Jesus já tomando forma aqui, hein? Agora nós vamos costurar a nossa barba. Essa partezinha aqui de cima da barba, que vai ter o bigode, a gente vai contar aqui, ó. Vai olhar essa divisão, onde tá essa carreira de branca, essa carreira de cor de pele. A gente vai contar uma carreira, duas carreiras, e a gente vai costurar essa partezinha de cima nessa linhazinha aqui, nessa linhazinha de pontas. Então, vamos posicionar aqui nessa linhazinha, bem no centro. A gente vai prender bem longinho aqui, ó, bem pertinho de onde tá o braço. Tem o braço, a gente já prende um aqui. Aqui na linha do braço, aqui, a gente já prende aqui outro cantinho da barba. Pode deixar a barbinha um pouco assim do montinho, um pouco pra dentro, não tem problema não. Ó, ele vai ficar mais legalzinho, ó, fica meio compridinho, tá vendo? A gente vai costurar nessa linha que a gente alfinetou ela. Vamos lá. Lembrando de não repuxar. Ok? Não puxe forte, senão vai repuxar. É só o suficiente pra gente prender aqui na nossa barba. Agora aqui a gente arremata e esconde o resto da linha. E esconde essa linha aqui também. Aqui na barba eu costurei essa lateral, essa parte de cima e essa lateral. A parte de baixo não precisa, pode deixar ela assim, que fica volumosinha, fica bem legal. Bom, vamos cortar o restinho de linha. Aqui e aqui. Opa. E aqui. E pro cabelo, a gente vai precisar ter um pouquinho só de paciência, porque vão ser muitas partezinhas para costurar. Mas vai dar certo, tenha fé que vai funcionar. E vai com calma, na paz.
Aqui a gente vai posicionar nosso cabelo. Essa é a parte, esse é o direito, o lado direito, né, do cabelo. E esse é o lado avesso, a parte de trás do cabelo, parte da frente. Nós vamos pegar essa parte da frente e juntar com a cabeça de Jesus. Esse centro aqui com esse centrinho aqui, ok? Vamos centralizar os dois e também alinhar essa parte aqui, esse meinho, com a boquinha dele, que é o centro do rosto, ok? A gente já vai usar nossos alfinetes aqui para segurar essa centralização que a gente fez da cabeça. E agora a gente vai ajeitar as mechas para ele não ficar com o cabelo bagunçadinho. É só ir ajeitando e prendendo com alfinete, mecha a mecha. E aí você pode fazer o penteado que você quiser e ajeitando aí como você achar melhor. Aqui eu gosto de alinhar essa segunda mecha de cada lado, nessa aqui seriam as primeiras, e aí as segundas, com a barbinha, para tapar esse buraquinho aqui, ficar uma coisa só, né? Ficar mais bonitinho. E deixar sempre essa franjinha aqui um pouco mais soltinha. Na hora de costurar, eu costuro só essa pontinha aqui da mecha, enquanto as outras dessa mecha da franjinha, né? Enquanto as outras mechas eu costuro elas todas, assim. Vou vir costurando tudo aqui, uma na outra e na cabecinha, para não cair. Se você não é muito de costurar, ou não quer ter esse trabalho, você pode usar uma cola de artesanato. E aí você vai, depois que você colocar tudo aqui certinho, né, ver do jeitinho que você quer que fique, você vai tirando o alfinete, levantando a mecha, passando a cola e colando, ok? Eu prefiro costurar, porque acho que assim ele não vai soltar nunca. A cola pode ser que solte com o tempo, ok? Vamos lá, bora costurar.
Aqui nós temos já costuradinho, cabelinho. Nosso Jesus já tá praticamente todo costurado, todo praticamente terminado. Ajeitadinho aqui no cabelo. E para finalizar, a gente vai bordar os olhinhos dele. Tô usando a linha mais fininha para ficar mais delicado esse bordado, tá, gente? Vamos dar só um pedaço, coloca aqui. Vamos usar esse aqui de referência. Ó, como vocês podem ver, aqui, ó, são 2 pontos de largura, o olho, 2 pontos aqui de largura em cada olho. A gente tem um ponto aqui dividindo, né, de separação entre os olhinhos. E mais ou menos meio ponto aqui, ó, para fazer essa altura do olhinho sorrindo. Vamos fazer agora esse. Pegar aqui da lateral, medir mais ou menos, ó, 2 pontos aqui. Pula um. Esse ponto do meio de separação tem que estar alinhadinho aqui, ó, com a boquinha dele. Lembra disso, senão você vai ficar com o rostinho meio torto, tá bom? E aqui, mais 2. Aqui, uma pontinha pra gente arrematar depois. Passar aqui, vou entrar de novo nesse mesmo ponto e vou subir metadinha aqui do ponto. Lá. Vou passar pelo meio, tá vendo? Para poder fazer esse sorrisinho. Entrar aqui pelo mesmo lugar e já vou lá pro outro lado, onde vai ser o próximo olhinho. Aqui, um olhinho sorrindo. E agora o outro. Aqui, na metadinha do ponto. Zoomamos. Lá. E volta aqui no mesmo buraquinho. E a gente retorna lá onde a gente começou. Vou ajeitar que ele ficou um pouco frouxo aqui. Tá bom. Está. O nosso Jesus. Os olhinhos sorrindo. Vamos só agora prender a linha. Dar um nozinho. E a gente vai jogar essa linha lá pra dentro. E a gente fez com as outras. Vou aproveitar aqui e vou botar mais 2. Pronto. Um pouquinho puxando, te dar uma ajeitadinha. Abre um pouquinho a boquinha dele.
aqui. Cortar o excesso. Aqui está nosso mini Jesus Cristo para alegrar nossos dias, nossa Páscoa. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai fazer o máximo para responder e poder aí ajudar vocês a fazerem também e terem o seu mini Jesusinho.